Tudo se inicia quando Dona Mercedes reúne as filhas na sala e, com os olhos marejados, diz que o maior desejo da vida dela é vê-las realizadas. As três se olham emocionadas e brindam juntas, num momento de união e esperança. O riso leve delas enche o ambiente de carinho, como se cada uma quisesse eternizar aquele instante. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os homens celebram o compromisso de Gabriel. O clima é de alegria e amizade. Fabian ergue o copo e deseja a ele toda a felicidade do mundo, lembrando que são grandes amigos e que agora, ao lado de Brisa, Gabriel viverá os melhores dias da sua vida. Porfírio aproveita o momento para servir mais bebida a Oliver e Nemésio, mas Fabian tenta conter o exagero, lembrando que todos têm trabalho no dia seguinte. Porfírio ignora o conselho e insiste que eles precisam se divertir. Entre risos, ele muda de tom e cobra que Fabian não se esqueça de aplicar a multa em Estrela, por ela ter ido ao mar sem autorização. Fabian tenta amenizar, mas Porfírio não aceita desculpas, e exige que a punição seja feita. No dia seguinte, Estrela e as irmãs aguardam por Oliver e Nemésio, impacientes. Estrela comenta que eles já deveriam ter chegado há muito tempo. Brisa começa a se preocupar e imagina que algo possa ter acontecido. Decidida, Estrela anuncia que vai atrás deles. Pouco depois, Terezinha encontra Nemésio e Oliver desmaiados de sono, ainda sob o forte cheiro de bebida. Ela tenta acordá-los, mas não consegue. Ao ouvir batidas na porta, vai atender, é Estrela, aflita, perguntando por Nemésio. Terezinha a convida a entrar e ver com os próprios olhos. Estrela se espanta com a cena e reclama do cheiro forte. Diz que precisava deles para entrar no mar, mas agora não sabe o que fazer. Enquanto isso, Gonzalo chega à casa de Gabriel e conta que conversou com alguns pescadores amigos. Eles acreditam que a praia mencionada por Marina talvez não esteja tão distante quanto parecia. Marina se anima, mas Gonzalo prefere ser cauteloso e pede para ela não criar muitas expectativas, pode ser que não seja o mesmo lugar que ela viu. Do lado de fora, Porfírio observa de longe Estrela e as irmãs tentando colocar o barco no mar. Ele ri da cena, enquanto Brisa se desespera dizendo que aquilo é impossível. Mas Estrela insiste, lembra que o Sr. Gerardo está esperando a pesca e pede que tentem mais uma vez. Na vila, Marina comenta com Terezinha que as contreiras precisam de ajuda. Terezinha chama Érica, mas ela recusa, dizendo que não vai ajudar depois do que Estrela fez com Fabian. Mesmo assim, Terezinha e Marina seguem para ajudar. Quando chegam, avisam Estrela que estão ali para dar uma mão. Pouco depois, outras mulheres se juntam, inclusive Dona Mercedes. Estrela tenta impedir a mãe, dizendo que ela não deve fazer esforço, mas Mercedes é firme, vai ajudar, sim. Juntas, elas empurram o barco com força e determinação. Fabian aparece logo depois e percebe o esforço das mulheres. Ele pergunta a Porfírio por que nenhum homem está ajudando, e Porfírio responde que ele mesmo proibiu. Revoltado, Fabian tenta ir até elas, mas Porfírio o impede e manda que ele cuide logo da multa de Estrela. Mesmo assim, o grupo feminino não desiste e, após muita insistência, consegue colocar o barco no mar. As mulheres comemoram, e Fabian, impressionado, reconhece em Estrela uma verdadeira capitã. Mais tarde, Nemésio acorda assustado e chama Oliver, percebendo que dormiram demais e perderam o horário do trabalho. Terezinha aparece furiosa, chama os dois de irresponsáveis e os manda comer antes de irem pedir desculpas a Estrela, para que não fiquem sem emprego. Enquanto isso, Brisa reclama com Estrela de tanto cansaço. Ainda há muito o que fazer, e Perla pede permissão à irmã para sair mais cedo, alegando ter um encontro. Brisa não acredita, acha que é desculpa para fugir do trabalho. Mas Estrela sorri e apoia a irmã, diz que ela tem o direito de se divertir e conhecer pessoas. As duas se abraçam com carinho.
Pouco depois, Nemésio e Oliver chegam, cabisbaixos. Estrela, séria, os cumprimenta e os encara com firmeza. Eles pedem desculpas, reconhecem o erro e prometem fidelidade e responsabilidade. Estrela lembra que precisavam entregar um grande pedido para o Sr. Gerardo e que deixá-las na mão foi inaceitável. Mesmo assim, decide dar uma nova chance, exigindo mais comprometimento. Quando eles tentam abraçá-la, ela recusa e ordena que voltem ao trabalho. Enquanto isso, Valentim visita Pascoal antes do encontro e percebe que o amigo está ardendo em febre. Preocupado, pergunta o que fará com o compromisso marcado. Pascoal lamenta, diz que não tem condições de sair, mas lembra que Perla deve estar esperando por ele. Desesperado, pede a ajuda de Valentim e corre para o banheiro tentando se recompor. No trabalho, Estrela, Nemésio e Oliver carregam os últimos pedidos. Ela avisa ao Sr. Gerardo que tudo está pronto, confessa que não foi fácil, mas que conseguiram. Gerardo agradece o esforço e garante que fará a transferência do pagamento para a conta dela. Assim que ele sai, Mercedes aparece com um papel nas mãos. Estrela pergunta o que é, e a mãe, com um semblante sério, mostra a multa pela pesca sem permissão. No restaurante, Gabriel chega e encontra Marina concentrada, analisando o mapa que Gonzalo lhe deu. Ela confessa estar preocupada, pois as chances de encontrarem o lugar são pequenas. Gabriel se aproxima e fala com ternura, lembra que também era improvável encontrar uma mulher à deriva no mar, viva e com forças para se reerguer. Sorri e promete que irão juntos até aquele lugar, reacendendo a esperança no olhar dela. Mais tarde, em casa, Azul avisa a Perla que estão chamando por ela. Brisa observa a irmã e diz que ela não pode ir a um encontro vestida daquele jeito. Perla ri e responde que são diferentes, aquela é a forma dela se vestir, e se sente bem assim. Ao sair, encontra um buquê de rosas e comenta que Pascoal não precisava trazer presentes. Mas, ao ver quem a espera, fica em choque, é Valentim, segurando o restante das flores, com um sorriso que a deixa sem palavras. No sindicato, Estrela chega decidida. Com o olhar firme, entrega a Fabião o dinheiro da multa e o valor que ele havia emprestado. Fabião explica que foi Porfírio quem aplicou a penalidade, mas ela não acredita e afirma que sabe bem quem está por trás daquilo. Diz que não tem culpa se ele não cumpriu o contrato com Gerardo. Fabián rebate, dizendo que foi ela quem o traiu ao aceitar o trabalho dele depois de ter recebido ajuda. Acrescenta que não entende porque ela se espanta, já que é filha do homem que falsificou sua assinatura. Estrela, indignada, nega com firmeza e quer saber qual é o verdadeiro problema que ele tem com ela. Fabián hesita, confuso, e confessa que também não entende, apenas não consegue tirá-la da cabeça. Ela o encara, surpresa, querendo entender o que ele quer dizer. Ele admite que ela o desconcerta, que às vezes parece uma mulher forte, mas em outras se mostra frágil. Aproxima-se, tomado por um impulso, e Estrela, inquieta, pergunta do que ele tem tanta vontade. Enquanto isso, Perla se assusta ao ver Valentim em sua porta. Ele explica que Pascoal está passando mal e pediu que entregasse as flores em seu lugar. Perla agradece e diz que vai ligar para o rapaz. Valentim pede que ela não fique triste e tenta animá-la. Ela sorri, mas comenta que agora terá de aguentar as provocações de Brisa, que não acreditava no encontro. Valentim brinca, dizendo que ela não será motivo de piada, pois está prestes a sair com o pescador mais bonito do povoado. O jeito leve dele a deixa sem graça. De volta ao sindicato, Fabián tenta se justificar. Diz que tem vontade de ajudá-la, mas que sempre aparece a outra Estrela, aquela que o acusa e o culpa por tudo. Estrela responde que não é bem assim, lembra que ele vive a atrapalhar sua vida. Um dia empresta dinheiro com promessas de apoio, no outro aplica uma multa para dificultar seu trabalho e sustento.
Determinada, coloca o dinheiro sobre a mesa, tanto o da multa quanto o empréstimo, e sai da sala furiosa, deixando Fabian sem reação. Nesse mesmo instante, Marina pergunta a Gabriel se ele acredita que a praia que ela viu é a mesma indicada no mapa. Ele diz que não tem certeza, mas que algo bom deve vir dessa viagem. Nesse momento, Brisa aparece e pergunta que viagem é aquela, já que ele não comentou nada com ela. A tensão cresce no ar. Enquanto isso, Perla e Valentim estão no restaurante. Ele elogia sua coragem e diz que ela é a mulher mais valente do povoado. Perla ri e diz que essa honra pertence à Estrela, mas Valentim insiste que ela também é forte. Com um olhar sincero, confessa que não imaginava que ela fosse gostar das flores. Perla responde que pode até parecer séria, mas tem coração. Valentim sorri e diz que, mesmo não sendo um encontro romântico como ela esperava, promete que com ele por perto não haverá tristeza. Mais tarde, em casa, Gabriel procura Brisa para falar sobre a viagem. Marina, discreta, se oferece para trabalhar e deixá-los conversando. Brisa perde o controle e reclama que já pediu para ele tirar aquela mulher da casa, e agora ele planeja viajar com ela. Gabriel tenta explicar que é apenas para ajudá-la a encontrar o lugar que viu, mas Brisa, tomada pelo ciúme, diz que não quer imaginar os dois sozinhos no barco. Exige que ele prometa que nada vai acontecer entre eles, nem agora, nem nunca. Gabriel suspira e garante que ela pode ficar tranquila. No restaurante, Valentim liga para Pascoal e conta, animado, que Perla adorou as flores. Diz ainda que a convidou para comer e o faz escutar a conversa pelo telefone. Diante de Perla, começa a elogiar Pascoal, dizendo que eles formariam um belo casal. Mas ela, sincera, afirma que não sente interesse algum. Assim que ouve, Valentim desliga o telefone rapidamente. Perla explica que só aceitou sair com ele como amigo, mas o celular dele vibra novamente. É uma mensagem de Pascoal, pedindo que ele continue elogiando. Mais tarde, Estrela chega em casa irritada e desabafa com Mercedes. Conta os absurdos que ouviu de Fabian e como ele a chamou de duas caras. A mãe quer saber por que ela se importa tanto com a opinião dele. Estrela tenta disfarçar, mas admite que ficou abalada quando ele confessou não conseguir tirá-la da cabeça. Mercedes sorri e diz que talvez ele esteja interessado nela. Estrela nega de imediato e afirma que não quer homem algum em sua vida. A mãe insiste que ela deveria se permitir amar de novo, mas Estrela garante que não será com Fabian, afinal, ele é namorado de Érica, e ela jamais trairia uma mulher dessa forma. No sindicato, Érica comenta com Fabian que Estrela sempre foi hipócrita. Ele, ainda abalado, reclama que foi acusado injustamente pela multa. Érica tenta mudar o foco e diz que ele precisa parar de pensar em Estrela e relaxar. Oferece-lhe uma massagem para aliviar a tensão, mas ele recusa. Ela insiste, dizendo que não entende porque ele não aceita dar aos dois uma nova chance. Fabian desconversa, e ela pede apenas que ele pense no assunto. Sem prometer nada, ele concorda em refletir. Algum tempo depois, Érica e Terezinha trabalham juntas quando Rosalba chega de surpresa. Érica fica tensa ao ver a mãe e, fria, pergunta o que ela faz ali. Rosalba responde com doçura que sentiu saudades, mas Érica reage com ironia, dizendo que certamente foi abandonada por algum homem ou ficou sem dinheiro. A mãe pede que ela não fale assim e solicita a Terezinha que leve suas malas para o quarto de sempre. Érica aponta para a tabela de preços e pergunta se ela espera algum desconto. Rosalba se espanta, e Érica afirma que deveria agradecer por não ser mandada embora naquele instante. Depois disso, sai, deixando a mãe triste, enquanto Terezinha a acompanha até o quarto. Mais tarde, no restaurante, Perla ri ao ver a caricatura que fizeram de Valentim. Ele, surpreso, admite que não sabia que ela era tão divertida.
Perla responde com leveza que há muitas coisas sobre ela que ele ainda não descobriu. Ele concorda e a observa em silêncio. Ela percebe o olhar dele e pergunta o motivo. Valentim, sincero, diz que ela é sensível, simpática e uma boa pessoa, e que tem tudo para ser admirada. O clima entre os dois muda, o riso dá lugar a uma tensão doce, e um novo sentimento começa a surgir entre eles. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, deixe seu like e se inscreva no canal.